Querida igreja, acaba de chegar ao nosso conhecimento que a nossa irmã Carla está no hospital nesse momento, porque João precisou ser internado. Não sabemos ainda qual é a causa. João estava conosco hoje pela manhã, junto com a irmã Carla, mas vamos, antes de passar para a exposição, ter um momento de intercessão em favor destes irmãos queridos. Oremos ao Senhor. É maravilhoso e reconfortante para nós, Senhor, saber que nós servimos ao Deus que tem conhecimento de todas as coisas, que é onisciente em si mesmo, que pode todas as coisas, que é todo-poderoso, onipotente em si mesmo. O Senhor conhece a vida de João, conhece-o não só por fora, como também por dentro, e sabe exatamente o que está acontecendo neste momento. E nós, que não podemos circunstancialmente fazer nada, confiamos ao Senhor a vida do teu servo, do teu filho e de sua família. Ó Deus, que o Senhor visite a João, segundo a tua vontade soberana, trazendo também através dos médicos o diagnóstico preciso do que está acometendo a sua saúde, e que o Senhor, segundo o teu querer, conceda ao teu filho plena e rápida recuperação. Que tudo o que está acontecendo sirva para o fortalecimento da fé, não só de João, mas também da irmã Carla, de toda a sua família, e nós confiamos no Senhor, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e no fim, ela está conduzindo todo esse processo e prevalecerá. Ó Deus, visite-os com graça e com misericórdia, é o que também nós nesta noite te oramos, te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, e abram comigo as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11, e hoje nós estaremos encerrando este capítulo, ou seja, lendo do versículo 37 até o versículo de número 54. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículos 37 até o 54. Quantos acharam? Por favor, digam amém. Amém. Assim o Senhor então nos diz por meio de sua palavra. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, diz o versículo 45, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nestes fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, diz o versículo 48, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso, também disse a sabedoria de Deus:
Mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Vamos ter mais uma palavra de oração e em seguida você poderá tomar o seu assento. A Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, ó Santo Deus. A Tua palavra que revela a Tua vontade, que revela a Ti mesmo, que revela como nós devemos nos proceder para contigo e para com o nosso próximo. E aqui estamos nós, diante da Tua palavra, necessitados, carentes de sermos instruídos por ela. Por isso, suplicamos a Ti que o Senhor desvende os nossos olhos, tire deles todas as escamas, todos os empecilhos que tentam impedir que nós enxerguemos as maravilhas do Teu Evangelho. Que o Senhor aclareie a nossa mente, que o Senhor abra os nossos corações para que de bom grado, como filhos e filhas obedientes, possamos receber a santa instrução de Tua palavra. E para aqueles, ó Deus, que aqui se encontram ou que eventualmente estão acompanhando esta transmissão e que ainda não firmaram um compromisso contigo de servir ao Senhor, que o Senhor se apiede e também abra os olhos do seu entendimento espiritual para que possam sair da condição de morte espiritual para a vida espiritual, uma vida reconciliada com o Pai mediante o sacrifício do Filho. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra em nossos corações, concede-me a graça que eu necessito para pregar de modo fiel, puro e simples a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Existem alguns pontos que são pacíficos na história humana. Em qualquer cultura, em qualquer sociedade, em qualquer época, tem coisas que não mudam de lugares para lugares. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar na história uma sociedade que era adepta à dor, que gostava de sofrer e de sentir dor. Você vai encontrar pessoas que têm distúrbios emocionais, às vezes até mentais, que se autoflagelam, mas, de modo geral, há um consenso de que ninguém gosta de sentir dor. Existe uma outra coisa que é comum à humanidade. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser repreendido. Se bem que às vezes parece que há pessoas que cometem tantos erros um atrás do outro, que parece que gostam de ser chamados a atenção, não é verdade? Mas, de modo consensual, ninguém gosta de ser repreendido. Isso se aplica também aos crentes. O crente também não gosta de ser chamado a atenção. O crente estranha quando o pastor chama para conversar e chama a atenção por causa de um erro. Acha que o pastor está desconsiderando, por exemplo, o fato de um homem ser adulto, casado, pai de família, e o pastor chamando a atenção dele. Estranha o fato de ser chamado a atenção, de ser repreendido. Mas deixa eu dizer a você que não há nada que todos nós possamos fazer. Todos nós, em alguma medida, nós já fomos e muito provavelmente ainda seremos exortados, repreendidos em alguma questão. Nós erramos, nós cometemos erros e todos nós, a começar de mim, todos nós quando erramos, precisamos de correção. Alguns, quando corrigidos, extraem bons frutos desse amargo e doloroso exercício chamado correção. Outros, quando corrigidos, se tornam ainda piores do que eram quando foram repreendidos. O fato é que no século em que nós estamos vivendo, infelizmente,
a maioria das pessoas não está pronta para ouvir repreensão. A maioria das pessoas hoje rejeita todo tipo de rejeição. Você pode ter uma amizade antiga e essa amizade ela vem sendo construída ao longo de, por exemplo, alguns anos, mas basta você repreender a pessoa e aquela amizade já fica frágil, já se fragiliza, em muitos casos ela termina e em muitos casos a pessoa que foi repreendida por alguém legitimamente que quis chamar a sua atenção para o seu bem, começa a difamar. Você conhece aquela pessoa? Aquela pessoa não presta, eu me afastei dela. Mas vocês eram amigas durante tanto tempo? Mas não presta não. Não se aproxime daquela pessoa. Às vezes acontece até com um pastor isso, viu? Mas, segundo o Evangelho, daquelas pessoas que são repreendidas e que não extraem doces frutos deste amargo exercício. Nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele pregou, mas Ele não só ensinou, Ele não só encorajou, Ele não só consolou. Na sua pregação, o nosso Salvador também exortou, o nosso Salvador também censurou, o nosso Salvador também condenou o erro. E aqui, vocês que têm acompanhado as 3 últimas exposições, contando com essa, nesta sessão do Evangelho segundo Lucas, que trata do clímax da rejeição dos fariseus a Jesus, Jesus, na sua pregação, não recua. Ele continua expondo aquilo que está errado. Ele continua censurando, exortando ao arrependimento. E isso, para nós, como igreja, já é uma grande lição, que nós não devemos deixar passar. Deixe-me perguntar a você, cristão, cristã, rejeitam a você quando você prega o Evangelho? Rejeitam a você quando você vive o Evangelho no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Rejeitam você quando você prega e vive o Evangelho na sua casa? Rejeitam você quando você na igreja prega o Evangelho, vive o Evangelho? Se isso acontece com você em alguma dessas esferas, não recue. Siga os passos do seu Senhor, avance, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Se você viver o Evangelho por si só, já denuncia o que está errado ao seu redor, continue. Não esconda o Evangelho na sua vida. Neste relato do Evangelho segundo Lucas, a oposição a Jesus, mais uma vez, sai desse contexto mais amplo do povo, da multidão, como nós vimos na exposição passada, e volta para a liderança da nação, os fariseus e os escribas. Só que dessa vez, eles serão censurados severamente pelo eterno Filho do Homem. Olhe para a sua Bíblia, versículo 37. Ao falar estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. Perceba, na sequência dos acontecimentos que nós temos visto, Jesus é convidado a estar mais particularmente de novo entre os fariseus. E um fariseu então o convida para a sua casa para uma refeição, e você vai observar em várias ocasiões nos evangelhos, Jesus aproveitando essas ocasiões de refeições particulares para ensinar. Daqui a alguns capítulos, no capítulo 14 desse evangelho, por exemplo, nós vamos ver o Senhor Jesus curando um homem hidrópico, inchado, e utilizando-se desta ocasião para ensinar o seu evangelho. Está acontecendo isso agora aqui no capítulo 11. E o versículo 38 nos diz que este fariseu, anfitrião, que convidou Jesus para a sua casa, se admirou ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Esse anfitrião, ele se sentiu incomodado por Jesus não se lavar. Mas é interessante porque você vasculhando todo o Pentateuco, você não vai encontrar na lei cerimonial, por exemplo, um mandamento na lei de Moisés que exija tal prática. Você não vai encontrar. Esse ritual ao qual incomodou esse fariseu havia sido criado e mantido pelos próprios fariseus ao longo do tempo. Quando nós vamos para o Evangelho segundo Marcos, paralela a esta sessão, capítulo 7, versículos 3 e 4, nós temos um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo aqui. Veja, Jesus diz:
os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam da tradição dos anciãos para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e até camas. Está lá em Marcos, capítulo 7, versículos 3 e 4. Olhando para esse versículo 38 e essa postura admirada deste fariseu, deste religioso, nós observamos que é muito antiga a prática de se acrescentar à palavra de Deus usos e costumes que ela mesmo não ensina. É antiga essa prática de se acrescentar coisas à palavra, mas infelizmente essa prática ela não é ultrapassada, ela continua acontecendo hoje, ela continua se renovando. Por exemplo, há comunidades evangélicas que dizem que homem não pode usar barba, que homem não pode usar uma bermuda, por exemplo, que isso é pecado. Há comunidades evangélicas que dizem que mulheres não podem usar brinco, calça ou qualquer coisa dessa natureza. Há comunidades evangélicas que dizem que quanto mais comprido o cabelo da mulher, mais honra essa mulher demonstra, etc. Há comunidades evangélicas que observam estes usos e costumes e pensam que se algum crente não segue estes usos e costumes, eles não devem ser considerados como crentes. Eles não são saudados com a paz do Senhor por certas comunidades evangélicas, sendo que esses usos e costumes são acrescentados à palavra de Deus, sem serem requeridos por ela. O fato, queridos, é que isso está acontecendo com o nosso próprio Salvador. Eu me lembro bem de acabei de lembrar, fizemos um trabalho de evangelismo de crianças no ano de 2005, numa comunidade chamada Sítio Mulungu, interior de Bezerros, aqui perto. E o trabalho começou com as crianças, e alguns pais começaram a abraçar a fé. Uma mãe, chamada Inês, foi profundamente impactada pelo Evangelho e rendeu-se a Jesus, de modo claramente genuíno. E essa irmã em Cristo procurou uma igreja para congregar perto da sua casa, na rua, lá em Bezerros. Então ela foi para a igreja mais famosa da cidade, a que tinha mais fama. E acontece, irmãos, isso foi em 2005, eu não era congregacional ainda. Se eu fosse, eu indicaria ela para ir para a igreja congregacional, que inclusive o pastor Pedro Silva é oriundo de lá, os seus pais. Mas ela procurou essa igreja e quando ela chegou lá, ela chegou com uma roupa que tinha. E como ela trabalhava no campo, ela não tinha saia, nem tinha vestido. E então disseram a ela que ela deveria comprar uma saia e um vestido para poder entrar na igreja, para poder cultuar. Ela foi impedida de entrar no ano de 2005 na igreja para cultuar e ela chorava conversando sobre isso conosco em sua casa. Se isso já aconteceu com você em alguma medida, se alguém não cumprimentou você com a paz do Senhor porque você estava com um brinco, ou porque o seu cabelo não estava tão longo, ou porque você estava de bermuda, deixe-me apresentar a você que o seu Senhor, o seu Salvador Jesus Cristo passou por situações semelhantes. O próprio Senhor Jesus está aqui sendo julgado por algo que não é ensinado na palavra de Deus. Mas ainda voltando lá para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos do 6 ao 9, nós vemos a resposta de Jesus a essas pessoas que agem dessa forma, que querem imprimir a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus não diz. Jesus disse, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, vocês são hipócritas. A palavra grega é atores, artistas, pessoas que usam máscaras, que aparentam ser uma coisa, mas não é. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Versículo de número 8, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Deixe-me dizer a você, igreja, esse, infelizmente, é um mal que afetou o judaísmo nos dias do nosso Salvador. E este é um mal que tem afetado o cristianismo hoje. Eu acabei de falar de um exemplo de 2005, eu vou lhe falar outro exemplo dessa semana que eu vivenciei. É por práticas assim que pessoas têm sido feridas e afastadas da comunhão com a igreja.
É por causa de práticas assim, ou seja, de trazer acréscimos à palavra de Deus, que existe hoje, infelizmente, uma desunião entre as denominações. Essa semana, precisei gastar um tempo fazendo algumas revisões no carro. E então precisei voltar para casa de Uber. E comecei a puxar assunto com o motorista e a evangelizá-lo. E então eu descobri que ele era crente. Inclusive ele começou a seguir o Instagram da igreja. E ele estava conversando comigo, não me lembro agora o que foi que fez chegar a esse assunto. E ele estava me dizendo da tristeza dele, porque ele estava trabalhando. Nesse dia ele tinha feito algumas coisas no carro, então ele estava sujo, e a sua esposa estava muito desejosa de ir para a igreja. E então ligou para ele e disse: vamos para a igreja. E ele foi para a igreja com a sua esposa do jeito que veio do trabalho. Ele disse: pastor, eu não estava assim tão não apresentável, mas eu estava com o aspecto de quem tinha vindo do trabalho. E ele disse que ficou muito triste porque o pastor da igreja o censurou porque ele estava daquele jeito na igreja. E chegou a dizer a ele, isso aconteceu essa semana, que era melhor ele não ter ido para a igreja do que ter ido para a igreja como ele estava. Perceba, aqui, irmãos, eu não estou expondo igreja A, B ou C, eu nem conheço esse pastor. Eu estou dizendo que eu estava ouvindo uma ovelha de Jesus, falando com o coração triste, de que ouviu algo que o feriu, que o magoou. E atenção, ele deixou de ir para essa igreja, está congregando na sede aqui, na Cruz Cabugá, que fica longe, ele mora lá para o lado de Camaragibe. E eu pude então, em oração, falar com ele, que procurasse uma igreja próximo da casa dele, uma igreja que não fosse tão grande, para que ele pudesse desenvolver relacionamento pessoal com a igreja, para que ele fosse conhecido do pastor, para que ele fosse conhecido da igreja. E eu disse que muitos têm cedido a essa tentação, de correrem para igrejas grandes, onde entram e saem e não são conhecidos, entram e saem e não se envolvem com a unidade orgânica da igreja. E aí eu disse a ele, o grande perigo é que daqui a pouco eu vou quando eu quero, afinal de contas ninguém sente minha falta. E ele concordou comigo, e então peguei o contato dele, vamos manter contato, até convidei ele para vir aqui. O fato, eu chamei esse exemplo para dizer a você que muitos têm sido feridos, afastados da comunhão com a igreja, porque coisas têm sido acrescidas à igreja, que são tradições humanas. E então, com a graça de Deus, eu quero, como pastor da igreja, novamente me comprometer com vocês que a nossa igreja jamais, este púlpito jamais ensinará nada além da Escritura. Este púlpito não admitirá que nada seja ensinado aqui além da Escritura. A nossa igreja continuará lutando para que nenhum único tio da Escritura nem seja substituído por uma nova invenção humana, muito menos seja relativizado. Se você crê nisso, diga amém. Então, no versículo 39 e 40, o Senhor lhes disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Perceba, está claro aqui no texto, Jesus não está criticando os fariseus por lavarem as mãos antes de comer, ou porque eles estão observando uma purificação ritual que vai além de Moisés. Não, a preocupação de Jesus é com algo que é pior. Ele usa essa objeção daquele fariseu para apontar a hipocrisia que estava envolvendo o ensino e a prática daquela religião. Eles estavam negligenciando coisas mais essenciais e estavam dando importância a rituais que a palavra de Deus sequer requeria. Ele diz: vocês limpam o exterior do copo, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Ele está dizendo, quando vocês se lavam cerimonialmente, vocês não estão fazendo o que Deus espera de vocês. O que Deus espera de vocês é que vocês se lavem interiormente. É que ao invés de procurar a pureza do copo, vocês devem procurar a pureza do coração de vocês, do interior de vocês. Lembra do Salmo 51? Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que Deus espera de um crente. Muito antes
de que o copo seja lavado. Jesus diz: quem vê fora também não vê o coração. Ele está dizendo, lavar o exterior e não limpar o interior não tem sentido. É tão sem sentido como você, por exemplo, lavar um copo por fora, mas não lavar por dentro. Ele permanece sujo interiormente. Essa advertência do nosso Salvador deve nos fazer refletir, igreja, deve nos fazer tremer na sua presença, porque essa é a tendência natural dos homens, é se dedicarem a uma religião superficial, é tratar as coisas de Deus pelas aparências, como se Deus não fosse Deus, como se Ele não existisse. É o ateísmo prático. Muito cuidado, cristão, cristã. As suas afeições religiosas, elas são sondadas por aquele que vê não só o exterior, mas também o interior. Não se preocupem comigo, eu sou apenas um homem. Eu não tenho como sondar o coração de vocês, mas Deus, o Deus de vocês tem. Lembrem-se, todos os dias, Ele está olhando para o coração de vocês, Ele está procurando corações puros na sua presença. E não venha me dizer que isso é algo impossível de ser alcançado, porque o Espírito Santo e a Palavra, eles têm todo o poder para nos purificar, para nos aperfeiçoar. E lembre-se, a igreja que será apresentada para Cristo é uma igreja perfeita, sem mácula, nem ruga, nem mancha. Então, no versículo 41, o Senhor lhes dá uma orientação. Deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Obviamente que você já percebeu que copos e pratos aqui são figuras que simbolizam pessoas. Portanto, Jesus está dizendo, se purifiquem internamente, purifiquem os corações de vocês, e depois que isso acontecer, se doem para aqueles que mais necessitam. Ele está dizendo, vocês estão preocupados com o exterior, com a aparência, porque eu não me lavei antes de comer? Se preocupem em se purificar na presença de Deus e depois se doem. Aqui nós temos uma clássica e simples definição do que é o cristianismo. O cristianismo pode ser dividido em duas coisas. Primeiro, conversão, mudança de vida, mudança de mente, de disposição do coração. Mas não para por aí. Cristianismo, em segundo lugar, é doação da vida. Veja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, segundo Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Temos vida, ok. Agora, essa vida que nos foi dada, nós vamos doá-la. Nós vamos, de modo generoso, nós vamos partilhá-la com aqueles que mais necessitam. Purificação da alma e doação da nova vida produzida por Cristo aos mais necessitados. É por isso que egoísmo não combina, não compactua com o Evangelho. Individualismo, eu sou crente, eu sou lavado, lavada e remida pelo sangue de Jesus, mas eu não quero dar nada a ninguém. Eu não quero pegar toda essa vida abundante que há em mim e não quero partilhar com a minha igreja, colocando a serviço da igreja os dons e talentos que Ele me deu. Não, deixe eu no meu canto, pastor. Isso não compactua com o cristianismo. E então, em face a essa sequência ininterrupta, sem interrupções, de oposição em cima de oposição, que Jesus vem sofrendo desde o início do seu ministério, e você que está acompanhando as exposições de Lucas sabe muito bem que na primeira vez que ele pregou em Nazaré, quase que queriam jogar ele lá de cima do penhasco. Dada essa sequência ininterrupta de perseguições e de oposição, nosso Salvador profere os chamados 6 ais, contra os fariseus e contra os seus advogados, contra os especialistas na lei, contra os escribas. O primeiro ai contra os fariseus está no versículo 42. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças,
e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui há um dado histórico. Os fariseus normalmente pagavam dízimo. Lembra que a ideia é a salvação por obra meritória? Então, até daquilo que eles plantavam nas suas hortas, eles separavam o dízimo para dar a Deus. Veja que piedoso. Até as ervas dos jardins de um fariseu, eles separavam para dar. Aqui Jesus destaca duas: hortelã, que é muito bom, inclusive, no suco de abacaxi, e arruda. E Jesus diz que isso é até aceitável. Ele diz: vocês deveriam fazer estas coisas. Vocês querem dedicar tudo o que vocês têm a Deus? E aqui há um grande exemplo para nós, quanto às nossas contribuições na casa de Deus. É por isso que esta é uma passagem propícia para se ler antes do ofertório. Mas ele diz: vocês devem fazer essas coisas, mas vocês não devem omitir aquelas. Quais, pastor Leandro? A do versículo 41, a esmola. Que esmola é essa? Vocês deveriam fazer aquilo que é requerido por Deus. Receber essa vida abundante que Ele dá a vocês e vocês distribuírem dessa vida em justiça e em amor. Aqui nós olhamos para esse primeiro ai e refletimos: ai daqueles que vivem uma religião mesquinha, de conta-gotas, que acham que tudo o que fazem para Deus já foi demais. Vi a igreja no domingo? Não reclame comigo, pastor, eu vim à igreja domingo. Que acham que cumprir alguns aspectos do cristianismo, pastor, eu dou meu dízimo, você não tem nada o que falar a meu respeito. Acham que cumprir alguns aspectos do cristianismo os desobriga a cumprir outros aspectos que são muito mais difíceis. Você acha que é difícil dar o dízimo? Se para você é difícil dar o dízimo, misericórdia. Misericórdia. Eu não sei qual é o seu estado espiritual. Difícil é amar. Difícil é ter comunhão com o seu irmão que erra contra você. Isso é difícil. É muito mais fácil dar o dízimo. Chegar aqui, plim, plim, as moedinhas caindo no gasofilácio. Difícil é você colocar o seu joelho no chão e clamar a Deus: enche meu coração de amor para perdoar esse meu irmão que me ofendeu, essa minha irmã que me ofendeu. Ai daqueles que olham para a religião de modo mesquinho, para o cristianismo de modo mesquinho. Mas o segundo ai está no versículo 43. Ai de vocês, fariseus, porque vocês gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Outro dado histórico: normalmente esses líderes das sinagogas gostavam muito de ocupar as primeiras cadeiras das reuniões, sentar lá na frente, onde eram vistos. Ali está uma autoridade. Eles amavam, nessas reuniões solenes, as saudações. Vamos saudar aqui o presbítero Jonas Santana. Gostavam disso. Davam importância. Eles cobiçavam isso. Sabe por quê? Porque isso era meritório. Isso estimulava a sua religiosidade orgulhosa e superficial. Vejam, eu sou um líder na casa de Deus. As pessoas me respeitam na casa de Deus. Trazendo para os nossos dias, é aquele irmão que bota o paletó para ser chamado a sentar no púlpito. Trazendo para os nossos dias, é aquela irmã que ama um culto onde tem bem muita oportunidade para que ela vá e demonstre um pouco naquilo que aquela irmã é boa, pregando, cantando, orando, profetizando, o que quer que seja. Por isso Jesus estava criticando. Ai do amor dos fariseus. Ai do apego dos religiosos pela posição e pela glória. E atenção, igreja, porque essa é uma prática muito traiçoeira. Ela é muito revestida de piedade. Talvez esses exemplos que eu dei não se encaixem no seu caso, mas o fato é que pessoas, tanto homens como mulheres, há pessoas na igreja que querem ser reconhecidas como as pessoas antigas na igreja,
como as pessoas sábias na igreja, como as pessoas que entendem os processos eclesiásticos, que botam a mão no ombro do pastor e dizem: ah, pastor, eu conheço a igreja, o senhor está chegando aqui, mas eu já vi muitos pastores passarem por aqui, eu sei muito bem, pastor, como essa igreja funciona. Jesus está dizendo: não amem a vanglória em nenhuma área da sua vida, sobretudo na área de piedade, na área de servir a Deus. Ame servi-lo no anonimato, ame servi-lo no seu coração, que a sua disposição em servi-lo parta do seu coração. Ai daqueles que amam a vanglória. O terceiro ai está no versículo 44. Ai contra os fariseus, que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Os fariseus, eles evitavam a todo custo tocar em qualquer coisa que fosse morta, porque afinal de contas isso estava na lei de Deus. Quem tocasse em algo morto estava impuro cerimonialmente. Por isso, eles passavam bem longe de qualquer sepultura, de qualquer pedaço de terreno que aparentasse ali haver uma sepultura oculta, porque eles não queriam se contaminar cerimonialmente. No entanto, Jesus está conhecendo as suas condutas e os seus corações. Ele diz que eles mesmos contaminavam todos aqueles que tinham contato com eles. Assim como os transeuntes se contaminavam inconscientemente quando passavam por alguma sepultura oculta, se contaminavam quando tinham contato com esses fariseus. Esses fariseus, cegos em sua religiosidade morta, eles tentavam permanecer puros ritualmente, mas na verdade Jesus está dizendo que eles contaminavam muitas outras pessoas que não tinham consciência da influência maligna que esses fariseus exerciam sobre elas. Muito cuidado, igreja do Senhor, muito cuidado, sobretudo você que já é um crente em Jesus. Olhe para si mesmo, que tipo de influência você tem promovido em sua casa, que tipo de influência você tem promovido em sua família, o que tem saído da sua boca, quando você se refere à igreja, à liderança, à membresia, às atividades da igreja. Certamente você que conhece a nossa igreja sabe os defeitos, as deficiências que nós temos, mas que tipo de influência você tem sido na sua casa? Que tipo de influência você tem sido na sua igreja? Eventualmente você também que nos visita hoje. Como está o seu coração? Veja a situação em que essa nação se encontra. Esses fariseus, esses líderes religiosos haviam contaminado toda a nação. Esses fariseus levaram o povo a rejeitar Cristo e seus discípulos. Quem está vindo às quintas-feiras nas exposições em Atos está vendo isso. Sepulturas ocultas. É como Jesus se refere aos que tratam o reino de Deus como um reino cosmético. As irmãs sabem muito bem do que eu estou falando. Tratam o reino de Deus como se fosse só uma maquiagem, que o demaquilante, falei certo, irmãs? Tira quando você chega em casa. Jesus está dizendo que pessoas que tratam o reino de Deus assim são como sepulturas ocultas. Falsos cristãos que mancham o nome do Evangelho e acabam por trazer um padrão baixo, um padrão nocivo às pessoas que o cercam, começando dentro das suas próprias casas, se alastrando pelas igrejas e pela sociedade. Então, diz o versículo 45, tomando a palavra, após ouvir esses três ais, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. E nós precisamos aqui entender quem eram esses intérpretes da lei. Lá no final dessa sessão você já viu, eram os escribas, eram os advogados da lei, era um grupo distinto dos fariseus, embora a maioria dos escribas é oriundo dos fariseus. Os escribas e fariseus, eles agiam na verdade juntos. Os escribas, eles se envolviam mais com a interpretação da lei,
com estudo, análise. Eles eram especialistas na letra da lei, enquanto os fariseus defendiam o cumprimento dessas interpretações. Então nós podemos distinguir esses dois grupos dessa forma. Os escribas, os advogados, eles eram uma classe profissional de estudar a lei. E os fariseus eram um partido religioso que era responsável para que essa interpretação fosse colocada em prática. Então esse escriba, esse advogado da lei, esse doutor da lei, ele toma a palavra querendo fazer uma diferenciação entre os grupos, querendo se excluir do grupo dos fariseus. Mas Jesus não aceita essa distinção, porque os escribas, você vai ver, eles eram tão hipócritas quanto os fariseus. Então nós temos o primeiro ai contra os escribas, versículo 46. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. De fato, a Mishnah, que é um dos documentos tradicionais do judaísmo, diz que é mais importante observar as interpretações dos escribas do que a própria lei. A tradição rabínica defende isso. Isso é oficial para a religião judaica. As interpretações dos escribas são mais importantes do que a própria lei. Mas por quê, pastor? É simples. O pensamento era que se uma questão séria ofendesse a lei, que às vezes era difícil de entender, era uma questão muito mais séria ofender a interpretação dos escribas, que deixava tudo mais claro. Se ofender a lei já era ruim, imagine você ofender uma interpretação daquele que é especialista na lei. A ordem, o pensamento, a lógica deles era essa. O que isso causou? Você sabe. Um sistema religioso frio e impiedoso. Uma clara expressão de falta de amor pelo povo. O povo acabava tendo que viver sob essas exigências da interpretação da lei, que além de não ser bíblicas, elas eram sufocantes. Então o que acontecia? O que acontece hoje. Tenho que dizer isso para a instrução da igreja. Os maiores escândalos dentro de igrejas evangélicas acontecem naquelas igrejas onde o rigor de tradições humanas é mais alto, é mais severo. Acontece hoje o que acontecia naquela época. Os próprios fariseus, os próprios líderes religiosos, eles encontravam uma maneira de escapar da sua própria responsabilidade de cumprir a lei. Eles não cumpriam a lei. Por isso Jesus diz: vocês sequer tocam nesses fardos pesados que vocês colocam sobre o povo. Só que o que eles faziam? Embora não cumprissem a lei, eles vendiam a ideia de que eles obedeciam perfeitamente à lei. Por isso Jesus chama eles de quê? Hipócritas. Vocês são atores. Vocês fingem para o povo que vocês amam a Deus. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Seus lábios estão cheios da minha palavra, mas o coração de vocês está muito longe. Vocês, de Jesus, nem sequer com o dedo tocam nesse fardo. O que tinha acontecido aqui, escute bem isso, igreja evangélica congregacional do bairro da Macaxeira. Esses religiosos haviam transfigurado, pervertido a adoração a Yahvé. Cristãos, entendam isso. Não confundam aquilo que a palavra de Deus ensina com preceitos humanos. Há pessoas, há líderes, há pais, educadores, há casais que querem desconstruir os princípios da Bíblia, dizendo: não dá para seguir isso aqui não. Isso aqui está ultrapassado. Na minha casa, os meus filhos não vão seguir esse preceito bíblico. No meu casamento, eu não vou, junto com a minha esposa, seguir esse mandamento bíblico. Nós não vamos ter vida devocional em casa. Isso é uma perversão do verdadeiro culto e vida de piedade e devoção a Deus. Mas, por outro lado, há líderes também que querem impor usos, costumes, rituais, correntes, com copos de água ungida, pactos insuportáveis que sufocam
que faz o povo de Deus chorar. Ai deles, nosso Senhor está dizendo, nós devemos seguir apenas a Escritura, cada parte da Escritura, e devemos rejeitar qualquer adição, qualquer relativização, qualquer adulteração da palavra, devemos rejeitar. Amém, igreja? O segundo, ai contra os escribas, versículos 47 e 48, ai de vocês, porque edificam túmulos dos profetas, que os pais de vocês assassinaram, assim são testemunhas, e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas, e vocês edificam túmulos para eles. Quem eram os escribas? Os advogados, os especialistas, os guardiões da palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus falou por meio dos profetas. Os escribas aparentavam honrar os profetas, cuidando da lei, mas eles estavam, segundo Jesus, enterrando a pura revelação, assim como seus pais fizeram, perseguindo e matando os profetas. Eles estavam também fazendo isso. Você quer uma prova? Já haviam matado João Batista, rejeitado João Batista, não defendido João Batista das mãos de Herodes, e agora estão preparando, a gente vai ver isso no final dessa sessão, preparando o martírio do nosso Salvador, caçando, você vai ver, o nosso Redentor. Jesus diz, ai daqueles que manejam a palavra de Deus, mas a enterram. Ai dos que perseguem os pregadores fiéis do Evangelho. Ai daqueles que falam mal dos pastores que lutam para pregar o puro Evangelho. Cristão, cristã, cuidado, fuja dessas pessoas que se levantam contra aqueles que pregam o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Os escribas reivindicavam ser os mais sábios em Israel, os detentores, os senhores da palavra. Entretanto, Jesus diz que é uma fonte de sabedoria superior aos escribas. Está no versículo 49 ou 51, ele diz, por isso também disse a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo, disse Jesus, eu afirmo a vocês, se pedirão contas a esta geração. Disse Jesus, que disse a sabedoria de Deus. Na Bíblia, este é um dos títulos atribuídos ao próprio Jesus em pessoa. Por exemplo, quando Paulo vai escrever duas cartas, em duas ocasiões diferentes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, é um texto bem conhecido, ele diz, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E no versículo 30 deste mesmo capítulo ele diz, Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus e justiça e santificação e redenção. Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, ele diz, em Cristo, quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Cristo é a sabedoria de Deus, superior ao dos escribas ou a qualquer outra sabedoria humana. Mas aqui, muito provavelmente, o que o Senhor Jesus está fazendo é se referir à sabedoria de Deus revelada em sua palavra através dos profetas, desde o Antigo Testamento. Sabedoria que foi rejeitada, conforme ele já disse, está muito claro no texto. Então Jesus vai resumir como essa sabedoria foi rejeitada, como ela ainda seria rejeitada na sua própria pessoa, como ela ainda seria rejeitada na pessoa dos seus apóstolos. Ele diz, mandarei profetas e apóstolos, matarão alguns e perseguirão a outros. E diz, porque desta geração
para que desta geração se peçam contas. Estão percebendo qual é o resultado da sentença de Jesus? Ele está dizendo que Deus responsabilizaria aquela geração, mas não só aquela geração, todas as gerações que rejeitassem a sua sabedoria, a sabedoria de Deus. Jesus está dizendo que aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus, todo o sangue já derramado, desde Abel, que foi o primeiro mártir justo, que morreu injustamente, uma morte inocente, registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 8, até Zacarias, o último profeta a ser martirizado, assassinado no Antigo Testamento. Se você quer conhecer o martírio de Zacarias, está relatado em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 21 e 22. Ele foi apedrejado. Aqui nós poderíamos ainda acrescentar outros nomes, e você sabe disso. Estevão, Tiago, o irmão de João, e tantos outros, ainda hoje, caem, tombam por pregar a verdade. Então escute bem isso, igreja, que o Evangelho está nos anunciando. Neste segundo ai aos escribas, Jesus está declarando: aquela geração era responsável pelo sangue de Abel. Não era só Caim. Aquela geração seria cobrada, seria culpada pelo sangue de Abel derramado no início. Logo, igreja, aqui estamos sendo ensinados pelo Evangelho que todo aquele que rejeita o Evangelho é culpado, é culpada de todo o sangue inocente que se propõe a pregar o Evangelho. Todo aquele que rejeita Cristo, todo aquele que rejeita Deus, todo aquele que rejeita o Messias prometido no Antigo Testamento e entregue no Novo Testamento é culpado do sangue daqueles que pregam, que anunciam a verdade de Deus. Portanto, não rejeite a Cristo, não rejeite o seu Evangelho, nenhuma porção. Lute contra a sua carne, lute contra o seu eu, lute contra o seu desejo pecaminoso, porque senão, ai de você, é o que Jesus está dizendo aqui. Então, o terceiro ai para os escribas, caminhando para o fim de nossa exposição: ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. O terceiro ai de Jesus contra esses doutores da lei foi condenando eles por tirarem do povo a chave do conhecimento espiritual. Os escribas se diziam os mais sábios. Eles afirmavam ter a chave para a compreensão do Antigo Testamento. E o povo olhava para esses escribas e de fato os via como especialistas na lei, na palavra de Deus. Entretanto, Jesus está dizendo que eles corromperam, que eles misturaram, que eles estavam impedindo o povo de receber a pura palavra de Deus. Eles ainda estavam fazendo isso, rejeitando os ensinamentos de Jesus e, portanto, não aceitando o conhecimento que receberiam do Messias por meio dos ensinos de Jesus. Esses ensinos que dariam a eles de fato uma compreensão adequada do Antigo Testamento, eles continuam rejeitando, enterrando a verdade de Deus. Eles estão se opondo a Jesus. Eles estão desencorajando as pessoas que estão entrando no conhecimento do Evangelho, que está sendo pregado por meio do ensino do nosso Salvador. Por isso, esse último ai que Jesus profere contra esse grupo religioso é o clímax. Se aqui há o clímax da oposição, aqui também é o clímax da reprovação de Jesus contra esses religiosos. Esse último ai de Jesus contra os escribas revela a ofensa mais grave dos líderes religiosos de Israel. E aqui eu quero trazer para vocês uma confissão pessoal de pecado, um pecado que eu cometi no passado.
Isso vai ficar gravado. Quem me conhece de perto sabe. Na minha época de seminário, eu fui acometido por um mal que ronda o coração de muitos vocacionados ao ministério da palavra. Eu comecei a estudar a palavra, que na verdade já era o meu grande amor, desde novo convertido, e o Senhor começou a me agraciar, me abençoar com o conhecimento da palavra. E então, eu comecei a ser cortejado por denominações, comecei a participar de debates em rádios, era um seminarista famoso, de uma igreja famosa, de um pastor famoso, e então, lá pelas tantas, eu descuidei do meu coração, e eu comecei, assim como esses escribas, a achar que o conhecimento era meu, que eu podia dominar o conhecimento, que o conhecimento que eu estava adquirindo de Deus, ele ia me servir a mim, que eu dominaria esse conhecimento e eu guiaria esse conhecimento na medida em que eu achasse interessante e necessário. Eu comecei a me ver diferente de outros cristãos, de outros vocacionados. Eu sentava nas cadeiras para ouvir a exposição, não para ser edificado pela palavra, mas para julgar e para analisar o que eventualmente aquele pregador errou na sua pregação. Eu queria, nas oportunidades que eu tinha, mostrar o quanto eu conhecia. Eu me lembro de uma irmã que dizia a meu respeito: o Léo fala em poucos minutos 1000 palavras, e aquilo mexia. Eu nunca disse isso a ela, óbvio, mas aquilo mexia com o meu ego. Eu queria transmitir conhecimento, eu queria ser o mais técnico possível, citar grego, hebraico, fontes, autores. Eu queria que as pessoas me ouvissem. Eu, agora pastor Leandro, queria isso, queria que as pessoas me ouvissem e que as pessoas me admirassem, mas eu queria que as pessoas, no fundo, não entendessem. Eu queria elevar o nível do meu conhecimento ao máximo, para que as pessoas pensassem: nossa, como ele conhece, eu não entendi nada, mas como ele conhece. Eu trago esse testemunho a vocês, essa confissão pública de pecado, para dizer que esse mal que acometeu esses escribas, acometeu também o meu coração, e pode acometer o seu coração, crente. Pode fazer você achar que você já tem tanto tempo de evangelho, que você já sabe tanto da Bíblia, que você é tão admirado na igreja, que afinal de contas tudo serve a você. A palavra de Deus, aquilo que você conhece dela, ou que você acha que conhece, serve a você, que você pode governar, guiar a revelação de Deus, dosar o que você vai transmitir, o que você não vai transmitir. Deixe-me dizer a vocês que eu dou graças a Deus por ter sido alvo da sua piedade, da sua misericórdia, dele ter me tratado e ainda me tratar, à semelhança do que ele fez com Jacó, ter ferido a minha articulação e eu andar mancando para o resto da minha vida, porque eu faria muito mal, continuaria fazendo muito mal a mim mesmo, a minha família e a qualquer eventual igreja que me chamasse para pastoreá-la. Eu dou graças a Deus porque Deus me ensinou que nada é meu. O erro desses escribas foi achar que a lei era deles, que o conhecimento era deles. Não, tudo pertence a Deus. Se você crê nisso, diga amém. Eu não posso adulterar a palavra de Deus, fique com raiva de mim se quiser, mas eu não posso rejeitar a sua sabedoria. Eu não posso querer manipular a verdade de Deus. Eu é quem o sirvo, eu é quem devo buscar fazer aquilo que lhe glorifica, eu é que devo promovê-lo, eu é que devo aprender como eu aprendi, tenho buscado aprender cada vez mais a ter uma única glória, a cruz. Conheça a palavra de Deus, igreja, pregue toda a palavra de Deus, não retenha essa vida que Deus derramou sobre você. Faça o mesmo. Cristão, não tente impedir pessoas a virem a Cristo, do contrário, ai de você, do contrário, ai de mim. Então, no versículo 53 e 54, o Evangelho nos diz que quando Jesus saiu dali, lembra o que eu disse no início da mensagem? Que há pessoas que não extraem bons frutos da exortação. Isso aconteceu com esses homens. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos,
com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Esse foi o resultado da censura de Jesus a esses escribas e fariseus, o aumento da sua hostilidade, da sua rejeição, da sua oposição. O texto nos diz que eles começaram a fazer várias perguntas com veemência, e a palavra veemência no grego começaram a fazer perguntas dolorosamente, sofrivelmente, perguntas que eram terríveis, perguntas que traziam sofrimento para eles, agonizantes. A ideia é essa. Esses líderes começaram a conspirar contra Jesus, ainda mais. Eles estavam procurando fazer com que Jesus tropeçasse, para poder então prendê-lo. Eles tentavam fazer com que ele dissesse algo errado, algo imprudente, algo inapropriado, com um único objetivo, de lhe armar uma armadilha. É isso que a palavra diz na língua grega, com o objetivo de o acusar, e a palavra acusar aqui é caçar, é capturar. Eu quero aqui, com base no final dessa sessão, fazer uma aplicação muito especial àqueles que almejam servir a Deus no ministério da palavra e dos sacramentos. Se você se sente chamado para o ministério pastoral, escute bem. Você deve estar preparado para lidar com as armadilhas preparadas contra você como porta-voz do Evangelho de Cristo. Se você quer ser um pregador fiel do Evangelho, se prepare, porque muitas armadilhas vão ser preparadas para você. Você deve estar preparado para ser caçado por aqueles e por aquelas que se acham os donos da igreja, que nem entram na sabedoria de Cristo do Evangelho, mas fazem seleções daquilo que querem do Evangelho e ainda lutam para que outros também não encontrem a sabedoria de Deus em Cristo e no seu Evangelho. Lembre-se, homem, quando isto acontecer com você, se Deus levar você ao ministério, você vai estar enfrentando o que enfrentaram os profetas, o que enfrentaram os apóstolos, o que enfrentou o teu próprio Salvador antes de você. Então, eu concluo essa mensagem me dirigindo a todos vocês que hoje estão ouvindo o Evangelho e que têm a oportunidade de sondar os seus próprios corações e identificar qual é a sua condição diante do Senhor Jesus Cristo. Escute isso. Se você está enquadrado ou enquadrada em algum desses ais, arrependa-se hoje, antes que seja tarde demais para você. Para que você não seja culpado e culpada do sangue de Abel, de Zacarias e de todos os que foram mortos por causa do Evangelho. A Bíblia nos diz que Zacarias morreu apedrejado. Acerca do ensino de Jesus, todos os que rejeitam a Cristo e ao seu Evangelho, na sua mão havia uma pedra que foi lançada para matar Zacarias, Estevão e todos aqueles que deram a sua vida para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. Se você está incluído em algum desses ais, arrependa-se hoje, não deixe para daqui a pouco, antes que seja tarde demais para você. Porque não há quem possa se salvar desta terrível culpa, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Renda-se hoje, imediatamente. Do contrário, o Evangelho hoje está proclamando para você: ai dos que rejeitam a Jesus. Vamos orar. Pequeninos estamos debaixo da Tua palavra, Senhor, pedindo a Ti perdão pelos nossos pecados. Publicamente eu confesso diante do Senhor o pecado que cometi e sou grato ao Senhor por ter me restaurado e por me ensinar dia após dia a não querer me promover, mas promover apenas o Senhor, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Supremo Pastor da Igreja. Aqui está, Senhor, o Teu povo, que ouviu a Tua palavra, que o Senhor e o Espírito Santo de Deus aplique-a aos seus corações e que aqueles que têm pecado contra Cristo, que têm rejeitado a sua sabedoria, que hoje ouçam os ais do Redentor, se arrependam dos seus pecados, mudem a disposição do seu coração, trilhem o caminho da santidade e dessa forma vivam o Teu puro e simples Evangelho.
aqueles que aqui se encontram e que ainda não reconheceram os seus pecados, que o Senhor entre com salvação, com arrependimento, com convicção de pecados, que o Senhor chame da morte para a vida, para que se tornem despenseiros, proclamadores do Teu Evangelho. Assim nós te oramos, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.